Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, com o que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, com o que o haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celeste as sustenta. Não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? E por que vos inquietais com o vestuário? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam, mas eu digo-vos, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vós, homens de pouca fé? Não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer, que havemos de beber, que havemos de vestir? Os pagãos é que se preocupam com todas essas coisas. Bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tratará das suas inquietações. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Aleluia, 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 Jesus, de vez em quando, gostava de dar uns tapas na cara das pessoas que o escutavam, para ver se elas acordavam um pouco. O evangelho de ontem, eu não sei se você participou, mas foi um tapa na cara, para acordar, porque às vezes a gente dorme mesmo, não no sentido de pegar no sono, a gente fica entorpecido, a gente deixa de perceber a vida. Quantas vezes você ficou entorpecido, perdeu a capacidade de compreender a vida e, perdendo a capacidade de compreender a vida, não soube distinguir o que realmente é importante, o que realmente é essencial e o que pode esperar. O evangelho de ontem, Jesus fazia uma distinção muito simples para que a gente pudesse ter condições de compreender o significado da vida espiritual e o significado da vida material. Ainda ontem falava com o grupo que me acompanhava, tivemos a graça de celebrar em Óbidos. Falava com o grupo que me acompanhava, fazia uma pergunta simples: o que é que te enriquece na vida? O que torna um ser humano rico? Aí é claro que você tem o direito de voltar às suas origens,
As primeiras impressões que você teve da vida, o que você primeiro compreendeu como sendo riqueza? Eu, particularmente, a primeira coisa que eu achei que era riqueza na vida era ter uma casa bonita, uma boa conta bancária. Muito embora todo mundo que morasse ao meu redor não tinha nada disso, mas a gente via na televisão. Eu comecei a achar naquela época, quando ainda era uma criança, que riqueza era a gente ter dinheiro, que riqueza era a gente ter uma boa casa, um bom carro. Mas o tempo foi desmontando dentro de mim essa compreensão, da mesma maneira como uma casa vai ruindo aos poucos pela própria força do tempo. Acho que a gente vai ficando mais sábio, a gente vai tendo uma capacidade de entrar nas entrelinhas das coisas, nos avessos. Alguém aqui já viu funcionar um tiar? Sabe do que eu estou falando? Aquelas máquinas que fazem tecido manual. Eu era menino, nasci no interior de Minas Gerais, num contexto muito rural, e lá as nossas velhotas, como dizem vocês aqui, teciam os próprios tecidos, as mantas que a gente se cobria, as roupas com que às vezes faziam os casacos mais pesados, era tudo tecido no tiar. Aquela montoeira de linha, muitas linhas sendo entrelaçadas no mesmo lugar, aquele movimento pesado, né? Era uma máquina pesada, me lembro. Aquelas senhorinhas sentadas no tiar, cantando, contando histórias, enquanto isso fazia aquele tecido bonito, às vezes listrados, dependia da habilidade da artesã. Alguns não ficavam muito bom não, mas a gente fingia que era bonito. Porque a gente aprendeu e foi sendo educado, né? Eu costumo dizer que o educado é aquele que não diz a verdade às vezes. Aliás, a primeira vez que eu vim a Portugal, eu achei que vocês eram todos deselegantes. Aí depois eu percebi que não. É uma maneira de ser honesto e que a gente tem que aprender, porque nós às vezes mentimos demais para agradar. Você não faz muito esforço para isso. Vai funcionar. Percebi a primeira vez que vim a Lisboa. Entrei no táxi e falei: o senhor sabe onde fica o endereço tal? Eu, não, é você que tem que ir, você que tem que saber. Se é você que quer ir, por que sou eu que tenho que saber? Tá certo ele. Eu deveria ter feito a pergunta diferente, né? Enfim. Aquele tecido que era feito tinha um lado direito muito bonito. Muito bonito. Aquele tecido que às vezes tinha bordados, listras, flores. Mas eu, olhando por baixo do tiar, que eu era muito menino e curioso, eu comecei a perceber que o avesso do tecido não era tão bonito quanto o lado direito. Hoje não, hoje os tecidos são todos nas máquinas. E às vezes, dependendo do caso, às vezes eu compro tecidos para fazer os meus paramentos, o lado avesso é tão mais bonito, porque ele brilha menos, que eu prefiro fazer do lado avesso. Mas naquela época não. Era o lugar dos nós, das coisas que a gente não enxergava e que não ficava bonito não. Mas como a gente fazia as roupas e usava pelo lado direito, que ninguém era louco de fazer pelo lado avesso e sair pelas ruas, a gente começava a deixar de perceber que na vida existem avessos que são importantíssimos de serem conhecidos. E foi assim que eu descobri que a riqueza, o que de fato faz um homem e uma mulher serem ricos, não é aquilo que a gente vê. Isso nos engana. O que de fato enriquece uma pessoa segue a mesma regra dos tecidos feitos naquele tiar no interior de Minas Gerais. O que nos enriquece são os avessos.
porque só um avesso bem amarrado, bem costurado, faz um tecido ser forte. Só mesmo aquele que costurou da maneira correta os avessos, as linhas, os nós, para que não ficasse nenhum ponto solto, dava a garantia de que aquele tecido seria durável. Minha gente, pode parecer estranho essa comparação, estranha, mas nós somos do mesmo jeito. Nós somos do mesmo jeito. O que nos dá condições de compreender esse Evangelho hoje, essa riqueza que Jesus fala, que nos chega pela graça, que basta a gente observar os lírios do campo, ou os pássaros que não semeiam e nem colhem. Eles não plantam, eles não têm o trabalho, porque eles vivem da providência divina, eles são seres livres. Só pode compreender a singeleza dessa mensagem, porque aqui Jesus não está retirando de nós a obrigação de trabalhar e ganhar o nosso dinheiro para o nosso sustento, não é disso que ele está falando. Mas ele está nos convidando a trabalhar, ganhar o nosso dinheiro, a dar dignidade ao nosso lar, aos nossos filhos, a nós, mas que a gente nunca se esqueça que o que de fato vai costurar a gente para que a gente tenha condições de dar conta dessa vida, não é o que a gente conseguir materialmente. Não é o que o outro enxerga de nós que de fato pode dar sentido à nossa vida. Eu sempre digo isso. Nós temos uma vida pública. Eu sou um padre público no Brasil. Estou na televisão toda hora, apareço em programas de televisão, faço um trabalho com a música. Mas quem é o padre Fábio de Mello? Tantas vezes tenho a oportunidade de estar diante de multidões, de ser aplaudido por essa multidão. E uma vez, uma repórter de uma revista para a qual estava dando uma entrevista, me fez uma pergunta que mexeu muito comigo. Ela me perguntou assim: Padre Fábio, o que é ser um padre de sucesso? Como é ser um padre de sucesso? E naquela hora, eu me silenciei e fiquei pensando o que eu iria responder àquela mulher. E naquele momento, parece que me veio uma luz superior, parece não, me veio uma compreensão superior, como se Deus estivesse soprando no meu ouvido uma resposta que não seria para aquela mulher, porque às vezes nós somos interrogados e quando nós damos uma resposta, a resposta que estamos dando não é para o outro, é para nós mesmos. As respostas que mais precisamos dar na vida não são para satisfazer a curiosidade do outro, são para amarrar o sentido da nossa vida. Às vezes, quando eu respondo alguma coisa que o outro me pergunta, eu estou formatando as minhas convicções e não saciando a curiosidade do outro. E foi o que aconteceu comigo naquele momento. Imediatamente pensei o significado da palavra sucesso para ela e identifiquei que na cabeça dela sucesso era notoriedade por um trabalho diferente que se faz, por ter uma vida pública, por ser um homem conhecido, e imediatamente processei aquela resposta, aquele conceito que ela tinha de sucesso e trouxe para o Evangelho. Para os homens e mulheres de sucesso do Evangelho. E eu só disse a ela uma coisa: minha filha, o único sucesso que de fato nos realiza, que nos torna felizes, não é o aplauso que o outro nos oferece, porque tudo isso é ilusório. Hoje eu posso estar num determinado lugar de destaque e amanhã ser jogado fora, porque é assim que funcionam as mídias. É assim que funcionam os meios de comunicação social. Eles elegem uma pessoa hoje, fazem de tudo para aquela pessoa estar sempre em evidência, e de repente eles se cansam dela, porque precisa renovar, joga uma outra. E foi então que eu disse a ela a resposta que eu deveria dar a mim mesmo.
O único sucesso que de fato nos realiza é a gente, ao final de um dia de trabalho, deitar a cabeça no travesseiro e dormir feliz, sabendo que amamos o que deveríamos ter amado, que perdoamos o que deveríamos ter perdoado, que fizemos o que deveríamos ter feito. E isso nunca será noticiado. Isso nunca sairá nas revistas. A televisão não alcança, sabe por quê? É o avesso do seu tecido. É o avesso que te sustenta. É o avesso dessa construção que só você sabe que existe, porque é Deus que faz em você. E Paulo, aqui nessa primeira leitura, usa uma das expressões mais pesadas de todos os seus escritos, porque é uma confissão, é uma espécie de nudez. Este homem fica nu diante desta comunidade ao dizer: para que o meu espírito não se enchesse de vaidade, aqui ele usa a palavra glória, foi-me dado um anjo de Satanás, um espinho na carne, que geme, grita dentro de mim, dia e noite, me lembrando que eu sou fraco, que se eu não administro essa minha fraqueza, ela vai prevalecer sobre tudo que eu sou. Se eu não administro aquilo que em mim é precário, Deus não terá a oportunidade de fazer a sua obra em mim. E o meu tombo será de acordo com a altura que eu cheguei. O cristianismo, minha gente, não é a vida pública que expressamos. O cristianismo que Deus espera de nós não é a publicidade que fazemos do Evangelho. Isso até os descrentes fazem, e fazem por dinheiro. Até aqueles que não acreditam em Deus, fingem que acreditam, fundam as suas igrejas, exploram o povo, constroem as suas riquezas, tudo em nome de um Evangelho que nunca acreditaram. Não há mérito nenhum em abrir portas de igrejas, construir grandes santuários como esse, encher as pessoas aqui, de pessoas este lugar, se nós não estivermos com o coração tocado pelo Evangelho, se não estivermos acreditando em tudo o que dizemos aqui, e se não estivermos buscando nos nossos bastidores a luta contra este espinho que nos envergonha. Digo por mim, eu sei as fraquezas que carrego comigo. Ainda agora visitei uma pouco ficando nervoso. Eu sei como eu sou frágil e como eu preciso cuidar para que este Evangelho que eu tanto creio não vá por água abaixo toda vez que aquilo que eu tenho de mais mesquinho grita forte dentro de mim. Não se iluda. A vida cristã que te salvará não é essa que pode ser contabilizada: quantas missas você foi, quantas comunhões você recebeu, quantas confissões você fez ao longo da sua vida. Isso é público, isso é matemático. O que te salva é o tanto que este altar transformou o seu coração e o seu jeito de ser, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, com as pessoas com quem você convive. O que de fato faz um cristão ser elevado à glória dos altares não é o tanto de riqueza material que ele acumulou, não é o tanto de sucesso que ele fez, muito pelo contrário. Ainda hoje, lá nos Valinhos, nós refletimos sobre isso. Deus sempre teve preferência por se manifestar diretamente ao coração dos mais simples, dos mais desprivilegiados. Deus não tem medo de pobreza. Deus não tem medo de pecado. Deus não tem medo de miséria. Quem tem somos nós. E no dia que nós olharmos para a nossa fraqueza e compreendermos que ela é o lugar onde tudo começa, porque somente aquele que se aceita fraco descobre-se miserável, oferecerá a Deus um ofertório, oferecerá a Deus um sacrifício que de fato tem o poder de transformar a nossa vida. Qual é o espinho na sua carne? Qual é a fraqueza que te afasta deste altar? E, consequentemente, qual é a fraqueza que te afasta dos seus irmãos? Se você não for honesto o suficiente para percebê-lo, para olhar de cara, firmemente para esse espinho,
você jamais será capaz de construir um avesso sustentável que te fará chegar à eternidade. Termino com uma historinha muito simples que talvez você já tenha escutado. Um homem tinha um temperamento muito difícil, era muito bravo, brigava com Deus e o mundo, e ele procurou um mestre e pediu a ele: como é que eu faço para controlar esse homem bravo que mora dentro de mim e que machuca tanto as pessoas? O mestre estava mexendo no chão, nem para cima ele olhou. E ele só disse assim: dentro de nós moram 2 cães, um muito bravo e um manso. E o homem perguntou: e qual deles há de sobreviver? Aquele que você mais alimentar. Aí nós voltamos à liturgia de ontem. Se nós optarmos por alimentar a nossa vida material, somente a nossa vida material, nós jamais descobriremos a graça de sermos de verdade. Seremos para fora, seremos sucesso para o outro. Mas se nós alimentarmos a vida espiritual, a busca pela palavra, o conhecimento de Deus que passa pela vida, se nós nos embrenharmos nesta missão, nós teremos a feliz oportunidade de um dia aplaudir a vida que a gente escolheu viver. Porque nada, minha gente, nada pode nos fazer mais felizes ao final da nossa vida que a gente morrer satisfeito com a vida que a gente escolheu viver. Que essa Eucaristia nos encoraje a caminhar na direção deste avesso, dessa construção espiritual que os olhos não podem ver, mas que o coração sabe sentir.